Olá! Hoje a gente vai mergulhar um assunto que parece simples, mas que na verdade é super complexo: o direito. Sabe, é fácil pensar que direito é só uma lista de coisas que se pode ou não pode fazer. Mas e se a gente pensasse nisso de outra forma? Como se fosse um grande edifício, uma arquitetura, com fundações, estruturas, tudo projetado. Então, vamos direto ao ponto. O que é que faz uma regra qualquer virar uma lei de verdade? Será que é só o medo da punição ou porque veio do governo? Olha, a resposta, como a gente vai descobrir, é bem mais interessante do que isso. Pois é, o segredo está todo na arquitetura. O direito não é um amontoado de regras, é um sistema organizado, uma estrutura mesmo. Pensa assim, cada norma, cada lei, é tipo um tijolo. Sozinho não faz muita coisa, mas quando ele está conectado nessa estrutura maior, aí sim ele ganha sentido e força. E essa é a primeira grande ideia que a gente precisa ter em mente. Direito não é uma bagunça, uma coleção de ordens jogadas. Não, é um sistema, sabe? Um sistema bem ordenado, onde cada pecinha se encaixa e depende da outra para tudo funcionar. Então vamos dar um zoom aqui e olhar para o átomo desse sistema todo, a norma jurídica. O que faz ela ser real? O que dá poder para ela? Acontece que existem umas características, uns atributos essenciais que uma norma tem que ter para poder fazer parte desse grande edifício do direito. O primeiro, e talvez o mais importante, é a validade. Imagina que a validade é a certidão de nascimento da norma. Para ela ser considerada válida, ela tem que ter nascido do jeito certo, ou seja, foi criada pela autoridade que podia criar, seguindo o processo certinho e, o mais importante, respeitando o que diz uma norma acima dela, tipo a Constituição. E olha só que exemplo prático e forte para entender isso. Vamos imaginar que um Estado aqui no Brasil resolvesse criar uma lei permitindo a pena de morte. Essa lei, na hora, já seria inválida, e por dois motivos bem claros. Primeiro, a forma estaria errada. Só o Congresso Nacional pode legislar sobre direito penal. E segundo, o conteúdo também estaria errado. A nossa Constituição proíbe a pena de morte. Entende como a estrutura se protege? Uma regra não pode simplesmente surgir e quebrar as regras do jogo? Ok, mas não adianta nada a lei ser válida no papel se ela não funciona no mundo real, né? E é aí que entra outra palavrinha-chave, a eficácia. E o interessante é que essa eficácia tem, digamos, duas caras. De um lado, a gente tem o que se chama de eficácia técnica. Basicamente a norma já pode ser aplicada ou ela ainda precisa de alguma outra regra para poder funcionar. E do outro lado tem a eficácia social, que é talvez a mais fácil de entender. As pessoas na prática, no dia a dia, seguem essa lei? Respeitam? Porque pensa bem, uma lei pode ser tecnicamente perfeita, mas se ninguém liga para ela, ela vira letra morta. É só tinta no papel, sem efeito nenhum na sociedade. Beleza. Então, se as normas são os tijolos dessa construção toda, a pergunta é, de onde eles vêm? E a resposta pode ser um pouco surpreendente, porque olha, eles não vêm todos da mesma fábrica, não. A fonte mais óbvia, claro, é a legislação, que são as leis que o Estado faz. Mas o direito brota de muitos outros lugares. Ele nasce do costume, daquelas práticas que a sociedade vai repetindo, até que todo mundo encara como obrigatório. Nasce também da jurisprudência, que são as decisões que os tribunais tomam repetidamente. E olha que interessante, nasce até mesmo nos negócios jurídicos. Sabe aquele contrato de aluguel? Ele cria regras que são lei entre as pessoas que assinaram, é o direito nascendo ali, no nosso dia-a-dia. E essa ideia do costume é fascinante. O caso do cheque pré-datado no Brasil é o exemplo perfeito disso. Durante anos e anos não existia uma lei específica sobre ele, mas o comércio usava, todo mundo usava, como uma promessa de pagamento futuro. Essa prática virou algo tão comum, tão confiável, que no fim das contas o próprio sistema jurídico teve que olhar e dizer ok, isso aqui vale. É incrível, não é? A própria sociedade, no seu dia-a-dia, acabou criando uma norma jurídica. E a jurisprudência? Bom, como disse um grande jurista brasileiro, Miguel Real, o juiz não é uma máquina, um robô que só aplica regras. De jeito nenhum. Quando eles interpretam as leis para resolver casos reais, cheios de conflitos, eles estão, na verdade, criando um direito vivo e atual. Eles estão moldando, adaptando toda aquela estrutura do direito para a realidade das pessoas. Certo, então o ponto-chave aqui é que essas normas, que vêm de todos esses lugares diferentes, não ficam soltas por aí. Não é uma bagunça. Elas se organizam numa hierarquia bem clara. Uma estrutura que coloca ordem na casa. É a famosa pirâmide normativa. Pensa nela assim. Lá no topo, sustentando tudo, está a Constituição. Logo abaixo vêm as leis. Depois, os decretos que explicam como essas leis funcionam.
E lá na base, as normas que valem para pouca gente, como uma sentença de um juiz ou um contrato. A regra de ouro é que cada andar de baixo tem que respeitar o andar de cima. Uma lei não pode ir contra a Constituição e um contrato, por exemplo, não pode passar por cima da lei. Simples assim. Só que essa pirâmide não é um monumento de pedra parado no tempo, frio. Pelo contrário, é uma estrutura viva. E o que dá vida para ela, o que faz ela respirar no mundo real, é a interpretação. Aquela ideia antiga do juiz robô que só pega a lei e aplica uma fórmula, isso já era. A verdade é que o texto de uma lei muitas vezes é vago, é ambíguo. Às vezes, dois princípios importantes batem de frente. E aí, o que fazer? É exatamente esse o trabalho de quem interpreta a lei, como o juiz. Dar sentido para essa confusão toda, pesar os valores que estão em jogo e buscar a solução mais justa para aquele caso específico. Então, vamos recapitular. A gente tem essa arquitetura toda, complexa, com hierarquia e viva. Mas a pergunta de $1 milhão é: para que serve tudo isso? No fim do dia, como é que essa estrutura gigante afeta a sociedade de verdade? E a resposta é que o direito tem uma função dupla, que às vezes parece até contraditória. Por um lado, ele é um instrumento de controle. Ele serve para manter a ordem, a estabilidade, para a gente saber o que esperar das coisas. Mas, por outro lado, ele pode ser um motor potentíssimo de mudança. Pode ser usado justamente para desafiar o estado das coisas e forçar grandes reformas sociais. Um exemplo histórico fantástico disso são as leis trabalhistas aqui no Brasil, lá nos anos 40. Foi o jeito que o direito encontrou de lidar com todas as tensões sociais que a industrialização estava causando. Em vez de deixar o conflito explodir, o sistema jurídico entrou em cena e criou um novo conjunto de regras para organizar a relação entre patrões e empregados. Olha que genial! Ao mesmo tempo que controlou a situação, ele provocou uma transformação social gigantesca. E tudo isso nos leva a uma pergunta fundamental para os dias de hoje. O mundo está mudando numa velocidade alucinante, né? Tecnologia, costumes, tudo. Como é que essa arquitetura do direito, que às vezes é tão lenta, tão formal, consegue se adaptar? Como ela faz para continuar sendo válida, eficaz e, o mais importante de tudo, justa? A resposta para essa pergunta é o que vai definir a sociedade do futuro. Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia.